Para contextualizar você, antes de ler o trechinho que a gente vai ler, você tem na sua mão aí uma Bíblia. A Bíblia cristã, protestante, o cânon bíblico protestante tem 66 livros, que estão divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse livro, por exemplo, que você vai abrindo agora, ele está no Antigo Testamento. Ou seja, ele está antes da encarnação de Cristo. Ele está antes da época que Jesus veio. E quando fala que é o primeiro livro dos reis, é porque existiu um grande período na vida do povo de Deus em que eles viveram sob um regime monárquico de reis. E esses livros, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeira Crônicas, segunda Crônicas, primeira Samuel, segunda Samuel, inclusive faz essa transição. Eles vão falar desse período dos reis. E o último dos reis que reinou com o reino todo de Israel unificado foi Davi. E Davi teve um filho depois de Davi, Salomão. E Salomão teve um filho que chamava-se Roboão. E Roboão, que é o cara que aparece nesse capítulo 12 de primeiro livro dos reis, ele ficou nessa responsabilidade de gerir o reino. Só que quando ele foi gerir o reino, o próprio Salomão estava pesando demais as cargas de impostos e as cobranças sobre o povo estavam muito pesadas. E o povo, quando houve a mudança de rei, o povo falou assim, olha, eu acho que é bom a gente conversar para ver se dá para dar uma segurada nisso e a gente ter uma convivência melhor e o povo se manter unido e tudo mais. E aí foram consultar Roboão, que era filho de quem? Salomão, que era filho de quem? Exatamente. Que era filho de quem, Rose? Só para você dar um show de Bíblia. É isso aí, meu filho. Rapaz! Meu Deus, viu? Eita! Meu Deus, viu? Ô, gente, então o que é que aconteceu? É muito bom quando a gente vê os irmãos se apegando com a palavra de Deus. Aí Roboão falou, o pessoal foi pedir a Roboão que ele aliviasse aquela carga, e ele foi se consultar. Ele se consultou com pessoas mais experientes, e essas pessoas disseram, rapaz, você está começando o seu reino, dá uma segurada, traz o povo para perto, melhora isso aí. E ele ouviu aquele conselho. Depois ele foi consultar a galera do top dele, da idade dele, mais jovens. E aí os jovens chegaram para ele e deram o conselho seguinte, que nada, rapaz. Arrocha mais ainda. Se o pessoal, teu pai estava arrochando, tu pega mais pesado ainda para o pessoal te respeitar, porque senão eles não vão te respeitar. Enfim. E aí, ele ouviu o conselho de quem? Em vez de ser dos mais experientes, dos mais velhos, foi ouvir o conselho dos mais jovens. E aí, quando ele falou isso, falou assim, olha, o meu dedo midinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Então, se meu pai foi pesado com você, se prepare comigo agora. E aí, o que foi que aconteceu? Uma grande revolta no meio do povo. Ele praticamente só ficou com uma tribo e pouca, ou duas, né, vamos dizer assim, que é Judá e Benjamim, ele ficou com esse governo. E as outras 10 tribos, porque eram 12 tribos no reino de Israel, as outras 10 tribos reuniram-se e levantaram um outro cara para ser rei sobre eles. E o nome desse outro cara era Jeroboão. Então ficou Roboão e Jeroboão. E Jeroboão, ele é o cara que está assim, que teve uma atitude que a gente vai ler agora, aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Deu para pegar essa introdução aí, gente?
Vamos de 25, né? Já que começa aqui no trecho aqui na Bíblia. Vamos lá. Do 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. E dali edificou a Penuel, ou Peniel. E disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele e ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Fala aí. E disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pegou um bezerro e pôs aonde? Em Betel, e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado. Diga aí, se tornou em pecado. Pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão também fez santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. E fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, e semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. E no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, diga aí, a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e subiu para queimar incenso. Senhor, fala conosco nessa noite, na tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, a tecnologia, as ferramentas, tudo que o homem consegue produzir com o seu intelecto, tem aspectos extremamente positivos. Tem coisas que são muito boas. Aquilo que a gente consegue conceber com nossa mente, com as capacidades e a evolução do estudo científico, tem muitas coisas que são excelentes, que são boas. E a gente não está, e eu não quero aqui demonizar o avanço, o progresso, o crescimento da ciência, não é isso. Mas a gente tem que entender que tem coisas, irmãos, tem coisas que são e o que precisam ser, porque Deus assim quer e porque Deus assim estabeleceu. E que a gente precisa tomar cuidado na nossa vida, para a gente não andar conforme o nosso bel prazer, conforme a nossa vontade. E ter argumentos, inclusive, que são argumentos que defendem uma conveniência, uma excelência, e muitas vezes é deixado de lado, em nome da conveniência e da excelência, às vezes é deixado de lado a obediência e a essência. Vamos dizer juntos, em nome da conveniência, em nome, eu falei de quê? Em nome da excelência, consagramos, ou detonamos a obediência e a essência. Isso acontece. É o que a gente vê acontecer aqui com Jeroboão. Roboão estava errado? Estava.
Mas o altar que Deus havia estabelecido estava em Jerusalém. E não poderia ser copiado, automatizado, melhorado, feito de uma forma melhor, mais excelente, mais conveniente. Não tinha como fazer isso. Tinha que ser ali. E hoje nós vivemos um mundo em que essa voz da conveniência e da excelência está muito forte. E eu não estou dizendo que a gente não tem que buscar de alguma forma isso também. Mas a gente precisa ter cuidado, porque isso não pode ser aplicado a tudo na nossa vida. E principalmente na relação com Deus e na relação com o nosso próximo. Nem sempre a relação com Deus e a relação com o nosso próximo vai acontecer na nossa vida da forma que nos é mais conveniente. E nem daquela forma que você imagina que seria excelente, conforme os padrões desse mundo. Às vezes as relações, elas são cheias de complicações, de dores de cabeça. As pessoas, elas não são tão excelentes como você imagina que elas sejam. Você acha excelência nelas, mas se você aproximar um pouquinho, você vai ver que aquela pessoa é tão falha como você ou como tantas outras. As pessoas são assim. Somos falhos. Somos pecadores. Erramos. Prometemos coisas, não cumprimos. Nós não somos assim tão excelentes, não. E se você for para uma relação pensando nisso, ou na conveniência, ou na excelência, você vai deixar de viver a vida real para viver uma vida a seu bel prazer. E a vida a seu bel prazer, eu vou te dizer, não é a vida real, não é a vida que Deus preparou para nenhum de nós. Quando foi dizer da conveniência, Jeroboão disse, é muito longe para vocês, eram 50 e poucos quilômetros dali para Jerusalém. É muito longe para vocês saírem daqui, gente, para ir lá em Jerusalém. A gente vai fazer aqui um templo reborn. Vamos fazer uma ferramenta que facilite a nossa adoração. Mas quem foi que falou que a adoração é para ser facilitada? Irmãos, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Para eu adorar a Deus, tem que ter uma conexão que envolve corpo, alma, espírito, devoção, afeição, uma relação que faz eu me alegrar com Deus. Sentir satisfação de ter uma relação com Ele. E isso, nada pode substituir isso. E eu falo disso de tantas coisas que são extremas hoje, como você já tem hoje. Uma igreja na Europa, onde o pastor é uma inteligência artificial, que entra no telão e prega um sermão de inteligência artificial. E eu vou dizer para vocês, são excelentes sermões. Melhor do que qualquer um de nós aqui poderia talvez pregar, com a nossa inteligência natural aqui. Mas será que isso é de fato uma pregação? Será que existe uma unção? Ou será que tudo é só no aspecto natural, humano, e daquilo que o homem só consegue compreender no seu nível mais natural? Hoje, eu preparando esse sermão, e eu sou um cara gosto muito de tecnologia e uso todas essas ferramentas para produzir as coisas que a gente faz. Existem muitas facilidades nesse sentido, mas hoje eu decidi fazer uma coisa interessante. Eu pedi para essa inteligência artificial aqui no chat
que a inteligência natural não está conseguindo achar aqui, onde foi que eu coloquei? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Você vê como a gente já fica preocupado quando demora qualquer tempinho, né? Eu pedi que ele escrevesse uma oração sobre esse tema que a gente está discutindo. Me dê uma oração sobre esse tema que a gente está discutindo hoje. E aí, olha só. Claro. Aqui está uma oração breve, aproxima um minuto, profunda e alinhada com o tema do sermão. Oração, obediência acima da conveniência. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes escolhemos o caminho mais fácil, mais rápido, mais bonito, mas não o mais fiel. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que trocamos a Tua voz por atalhos, a Tua presença por métodos e a Tua vontade por conveniência. Hoje te pedimos, renova em nós um espírito obediente, humilde e sensível ao Teu chamado. Que a tecnologia nunca tome o lugar da nossa devoção. Que a excelência nunca disfarce a ausência da Tua presença. Dá-nos coragem para subir a Jerusalém, mesmo quando for mais difícil. Ensina-nos a obedecer, mesmo quando parecer simples demais. Que sejamos verdadeiros, não imitadores. Fiéis, não apenas eficientes. Em nome de Jesus. Se quiser, posso gerar essa... Amém, pessoal? Você vê que oração excelente, completa. Eu peguei o esboço da mensagem, passei para ele e falei, eu quero uma oração agora sobre isso, de 1 minuto. E se você marcar, ela vai ter 1 minuto. Se eu pedisse com 2 minutos, nós teríamos um trecho de 2 minutos. Se fosse 5, teríamos de 5. Bom, mas eu pergunto para vocês, isso é uma oração ou é o texto de uma oração? É um texto de uma oração. É um texto de uma oração. A oração, para ela realmente acontecer, ela precisa de um coração. A oração tem que ser com coração. Então, por mais que a inteligência artificial consiga montar um excelente texto, ela nunca vai apresentar uma devoção real para Deus. É apenas mecanismos, robôs e tantas coisas que a gente já conhece. A robótica está avançando e adentrando nossas casas. Daqui a pouco, a gente vai ver muito disso acontecendo. E quando você começar a ver a fusão da robótica com essa questão do bebê reborn, que é essa reprodução artificial de pele, de cabelo, a gente vai ver muitas coisas acontecerem. E vai ter muita gente, como hoje já deixa testamento para cachorro, para animais, você vai ver muita gente casando com robôs, criando uma relação e invocando que todo mundo que esteja em volta acolha isso e aceite isso. Como agora em São Paulo, essa semana, teve um encontro de bebês reborn, onde foram todos para o parque, com os seus bebês reborn, cada um vivendo. Mas, irmãos, qual é a raiz de tudo isso, irmãos?
A raiz de tudo isso, irmãos, é a falta de amor. É o querer viver somente para si. É o achar que tudo pode ser vivido da forma que é mais conveniente. Tem coisas que são boas. Por exemplo, se a gente tivesse lá em casa aquele robô que varre a casa, seria tão bom, velho. São coisas que ajudam, te poupam tempo. A máquina de lavar pratos, hein, pessoal? Gente, pode hoje, uma das coisas fundamentais é uma máquina de lavar roupa, sim ou não? Sim. Dá um glória a Deus aí. Você está vendo? Mas tem coisas, irmãos, que não dá para a gente substituir. Olha que a gente já vem fazendo isso de muitas formas. Quantas vezes a gente terceirizou, ou tem terceirizado, por exemplo, a criação dos nossos filhos. E tem mecanizado isso quando a gente, às vezes, contrata uma babá, coloca numa escola de duplo turno, e faz um monte de atitudes que a gente entende que é uma atitude excelente, mais conveniente, que vai me dar mais produtividade, vai fazer com que meu dia seja melhor. Só que, aos poucos, o que a gente não entende é que o amor que precisa ser passado vai sendo estrangulado. E novas gerações vão surgindo com lacunas enormes dentro dos seus corações, dentro das suas mentes. Cada vez mais diminui o número de mães e pais que estão querendo renunciar de si a alguma coisa. Muitos nem querem ter filhos. Muitos hoje já nem querem ter filhos. Eu vou ter filho para atrapalhar a minha prosperidade, o meu futuro, o meu sucesso de vida? Eu vou ter filhos? Para poder me manter preso por 20 anos? Jamais. Para poder me tirar do centro da minha própria vida? Porque filhos lhe arrancam, não pedem licença, eles simplesmente te arrancam do centro da tua vida e te fazem obrigatoriamente ter que viver uma vida em sacrifício de outro. É o que ninguém quer hoje. O amor de muitos se esfriará, diz a palavra do Senhor. Aqui estão os deuses, ó. Eu fabriquei para vocês 2 bezerros, vou botar um aqui, outro ali. Não precisa a gente ir muito longe, não. Basta vocês irem ali e adorar, sacrificar. Só que a Bíblia diz que tudo aquilo se tornou o quê? Pecado. Tudo aquilo se tornou pecado. E pecado é tudo aquilo que ocorre para além, ou aquém, ou fora da vontade de Deus. Agora aqui, vocês viram André. André vem aqui, ele é do ministério da igreja chamado Abraço Fraterno. Esse é um ministério que tem na nossa igreja muito importante, irmãos. Porque ele cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quando ele vem aqui fazer um apelo desse, é porque a gente entende que uma das razões pela qual uma igreja dessa aqui existe, ó, é para a gente juntar grana, é para a gente juntar coisas que possam servir aqueles que são mais desfavorecidos. Quantos entendem que isso aí, pessoal? Que não se trata da gente se reunir aqui para você vir aqui receber. Não, a gente vem aqui para nos dar. A gente vem aqui para entregar as nossas vidas. E Deus, como é maravilhoso, sempre é que faz abundantemente mais. Porque a gente nunca consegue dar nada a Ele sem antes Ele ter nos dado. Mas quando André vem aqui, aí eu vejo, às vezes, muita gente se enganando com essas coisas. Aí a pessoa pega, vai em casa, tomara que aconteça isso, né? Separa um agasalho, um cobertor, vai na rua, compra alguma coisa, traz para colocar ali. Espero que aconteça isso. Aí a pessoa vem, traz e coloca ali. Aí a pessoa fala assim, pronto. Pronto? Não. Você simplesmente fez uma parte do processo, que talvez você não conseguisse fazer diretamente. Então tem uma equipe de pessoas que faz aquilo. Mas isso não te tira do teu sacerdócio a respeito do amor ao próximo que acontece no dia a dia com quem cruza no teu caminho. Porque o abraço vai fazer a ação dele, a igreja vai ter o estoque dela, para até no dia que você precisar, ou dar um auxílio para alguém, você diz assim, passa lá na igreja, eu vou falar com o irmão, você passa lá e pega. Mas isso não substitui aquilo que é tua parte, o teu coração. Não existe inteligência artificial, mecanismo, ferramenta para isso.
Quando as pessoas vêm aqui, ó, esses irmãos que vêm aqui ministrar o louvor, cada um deles tem uma vida comum, normal, pessoal. Trabalha no dia a dia, tem sua semana, todo mundo que está aqui, ó. Eles estão aqui, não é diferente de você que está aí, não. Eles não são melhores do que você, mas eles se dispuseram a servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, para conduzir um processo coletivo aqui, ó. Só que o que eles fazem aqui não substitui o que você faz aí, não. A tua adoração precisa ter o teu coração. E outra coisa, eu vou até te dizer mais, nem depende de música, nem depende de instrumento, nem de nada. Eu estava falando com o Lourenço ali na hora que eu cheguei. Lourenço está aprendendo bateria, filho de Ney e Cíntia. Eu falei, mano, antes de você ser músico, você tem que ser um adorador. Que adore a Deus em espírito e em verdade. E o adorador, ele não precisa de música, nem de instrumento, não precisa de nada. Ele adora a Deus porque essa é a vida dele. Esse é o coração dele. Então, quando a gente vem aqui, você precisa entender que o teu coração precisa estar conectado com Deus. Que não é o fato de tu entrar nesse caixote de cimento aqui que vai fazer você um adorador, não. Mas é a tua entrega. Rogo-vos, meus amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida tem que estar ali. Às vezes a gente entra nesse lugar com essa mentalidade de quem entra num shopping, num lugar para obter algo. Não. É por isso que eu comecei hoje falando assim, poxa, você já deu uma olhada aí? Já deu um abraço em algumas pessoas? Porque às vezes a gente torna mecânico todos os nossos processos. A gente nem nota quem está em volta de nós. A gente passa por um vizinho, não cumprimenta. A gente passa pela pessoa que está no lugar do nosso trabalho, não cumprimenta, não expande o amor, não expande a vida que Deus tem dado a nós. Quantos estão entendendo? Amém. Tem muitas coisas que têm sido feitas mecânicas. Tirando as questões de doença que eu sei que existem, pessoal, e por favor, não é disso que eu estou falando, mas tem muitas coisas que se tornaram extremas e doenças porque decisões humanas não foram tomadas. Quantas pessoas têm uma atitude alimentar destrutiva, nociva para si mesmo, e aí insiste nisso. Aí quando chega lá na frente, fala assim, vou fazer uma bariátrica. É porque a tecnologia te oferece isso, né? E eu sei que tem situações que são realmente inevitáveis e que a pessoa tem que acabar. Mas o que é que te custa, talvez, hoje você pensar assim, eu preciso me reprogramar, eu preciso me disciplinar, eu preciso me converter nisso na minha vida, eu preciso dar um basta nisso? Que vício é esse que está me dominando? E você dizer não? Mas a gente substitui, a gente troca. Você vai para o Instagram, ninguém pode lançar um filtro novo, está lá você usando um filtro, porque você tem que apresentar uma imagem que seja incoerente com aquilo que de fato você é. É esse mundo que está aí sendo vivido. Onde a inteligência artificial pega seu rosto e transforma num rosto melhor. E muitas vezes um esquema maligno vai sendo imposto, uma estética maligna sendo exposta, como os berços de câmara de ar de caminhão que está sendo agora para as mulheres imposto. É tanto botox, tanta coisa que bota no berço que fica parecendo uma câmara de ar de caminhão inchada, daquelas que a galera usava para ir em Cabuçu antigamente. Quem nunca aqui foi para Cabuçu com uma câmara de ar de caminhão? Ah, não vem se esconder de mim. Era uma festa aquilo. E isso vai sendo empurrado, goela abaixo, e você vai engolindo na hora que você vê, que olha no espelho, e você vai começando a achar bonito que você está sendo sugestionado. E ninguém pode falar nada não, sabe por quê? Se falar, ainda está te agredindo. Mas como eu sou pastor, aqui é domingo, estou no púlpito da igreja, eu posso usar um pouquinho esse tema.
Você congrega aqui, eu te amo, mas não quero te ver com boca de pneu de caminhão. Mas se você tiver com a boca assim, eu vou te amar do mesmo jeito. Mas que vai estar feio, vai. Por que não renuncia um pouco? Por que não faz o caminho certo? Por que não faz da forma como Deus disse? Não, quer andar o seu bel prazer. Quer fazer os seus próprios bezerros de ouro. Olha, essa figura de bezerros de ouro representam isso, gente. Esse poder que o homem tem de fazer algo que para ele dá valor. Que para ele tem valor. Ô, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que é que tem valor? O que Deus diz que tem valor. Quantos creem nisso, pessoal? E eu vou te dizer, o ouro não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor para Deus, sabe o que é? As vidas, o amor, a fé, a esperança, a misericórdia, o perdão. São essas coisas que têm valor para Deus. Olha, Alex, você está dizendo que eu não posso ter uma vida melhor, conquistar algo melhor? Não estou falando isso não, meu irmão. Eu estou falando cuidado para você não gourmetizar a sua vida e ficar fora da vida verdadeira. Cuidado. Porque cada vez mais vai ser exigindo de você um primor, um aperfeiçoamento, uma gourmetização, que se às vezes te chamar, vamos tomar aqui um café com biscoito creme crack, você, biscoito creme crack? O que é isso? Conheço creme cracker. Creme cracker eu não conheço, não. Uma das maiores terceirizações que os pais estão fazendo hoje, porque eles mesmos estão viciados, são as telas. Os pais viciados nas telas e terceirizando o cuidado e a atenção que deveria dar aos filhos, porque filhos consomem a nossa atenção, jogam a tela na cara da criança, ela vai ficar quieta lá 2, 3, 4, 5 horas. Quantas horas deixar? Só que ela vai emburrecendo, ela vai criando uma vida sem afeições, e quando ela for um adulto, ela não vai conseguir amar, porque ela se tornou também uma inteligência artificial. Ela não se envolveu com a dor de ninguém, na realidade. Ela somente viu os vídeos. E existe uma diferença abismal entre você ver um vídeo e você participar da coisa. Hoje em dia, tem curso para tudo. Todo mundo está vendendo curso. É curso, meu irmão. Eu sei que deve ter gente aí com tanto curso pago que nunca fez. Isso não é brincadeira. Porque o problema não é você fazer o curso, é ter o curso. Esse curso aí conheço, eu tenho. E o top, rapaz, esse é fantástico, eu tenho também. Mas tu já fez? Não, nunca, não deu tempo ainda. Eu estou me programando para poder ter um tempinho para poder fazer. Quem sabe nas férias eu vou fazer. Tem problema de você se aperfeiçoar? Não. Mas eu vou te dizer, o discipulado, ele não ocorre dessa forma. O discipulado só ocorre de vida passando para a vida, não passa por curso. Só passa você colando do lado de alguém, com quem você possa compartilhar seu coração e atravessar os seus momentos, e estar junto de você, e te dizer, olha, Cristo não faria assim, meu irmão, falar a verdade nos seus olhos quando precisar, te corrigir. Discipulado só acontece dessa forma, não tem curso nenhum que faça isso. Mas as pessoas estão ignorando isso. E é isso que a igreja não pode entrar nessa barca. Nem em nome da conveniência, nem em nome da excelência. Jesus. Nós estamos aqui em torno dele hoje, a glória é toda dele. Aleluia. Mas Jesus escolheu 12 caras para estarem do lado dele.
E eles revolucionaram o mundo. Será que você não pode fazer isso com a vida de alguém? Será que você não pode trazer alguém para perto de você? Não estou dizendo que você não possa usar, eu também uso minha rede social e temos que usar todos os mecanismos, gente. Mas enquanto isso está acontecendo, a gente não pode perder a vida real que está diante de nós, os relacionamentos que Deus nos provê. Senão a gente começa a viver naquele mundo onde a gente não pertence ou não está e ignora o mundo, a realidade onde estamos. Aí entra todo mundo em casa, cada um no seu dispositivo. E às vezes tem semanas que não se dá um abraço, não se dá um cheiro, um abraço de 6 segundos pelo menos. Teve um estudo aí que o pessoal fez que o abraço é bom depois de 6 segundos, ou até 6, quando você tem pelo menos 6 segundos. Eu não sei se esse estudo... De onde é que essas pessoas tiram essas coisas, mas enfim... Mas um abraço é bom, já diria o poeta, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, não é? Então pronto. Ah, eu gosto de ir lá na igreja, tem uma palavra muito legal. Ótimo, nada de errado. Agora, se tu não acordar amanhã, ou até mesmo hoje, com vontade de pegar a tua Bíblia para ler, simplesmente... Você está terceirizando o processo. Você está mecanizando, você está usando uma outra inteligência que não a sua. Você está usando um outro coração que não o seu. Então a gente está aqui, ensina a palavra, prega, ministra, mas isso não substitui o teu aspecto devocional, que é a raiz da tua relação com Deus. Jesus Cristo disse, se você quer ter intimidade com o Pai, entra no teu quarto, quer orar, entra, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Existe uma coisa que é o em secreto, e o em secreto é aquilo que não pode ser feito por mais ninguém, além de mim mesmo, presente ali, diante dele. Quantos estão entendendo essa palavra? Aí você rola o feed do seu Insta, vê uma frase motivacional, vê alguém dizer uma frase de impacto, você fala, poxa, hoje mudou meu dia essa frase. Beleza, pessoal. Vai meditar na palavra. Quem alimenta é a palavra de Deus. Isso é docinho, isso é algodão doce. Ouça o que eu estou dizendo. Vem para a sua boca, promove um instante de prazer, um açúcarzinho na sua boca, mas não alimenta a tua alma. Quem alimenta a tua alma é a palavra de Deus. Medita, lê. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Hoje de manhã, nós falamos sobre ansiedade e medo. Não teve transmissão, mas eu acredito que a mensagem foi gravada. E a gente vai publicar depois. E a gente falou como o que a Bíblia diz sobre isso é: ore. A sua cura está na oração. Mas a gente quer terceirizar. A gente quer viver uma vida terapêutica. Não estou contra terapias, eu sei que existem essas necessidades em muitos casos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Evangelho não é terapêutico. O Evangelho é redentivo. Sabe o que é o Evangelho? Não é você ficar olhando para a tua ferida e você encontrar um momento em que você vai entender a tua ferida, não. É você olhar para as feridas de Cristo e ser curados pelas pisaduras dele. Pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Cristo não teve pecado, sofreu na cruz do Calvário e verteu sangue poderoso para te sarar de todos os teus traumas, de todas as tuas feridas. O sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a minha, em nome de Jesus. Evangelho é redenção, meus irmãos. Está tudo consumado na cruz do Calvário, está tudo consumado em Cristo. Mas a gente quer, sabe o quê? Aquilo que a gente mantém um controle, ou que adoce os nossos pecados, ou a nossa natureza pecaminosa, as nossas manias.
os nossos vícios. A gente quer aquela palavra que possa me dar mais uma semana. Eu me mantendo do mesmo jeito que eu estou, sem renunciar, sem confessar pecados, sem abrir mão da minha vida pecaminosa, do meu descompromisso com Deus. Não, meus irmãos, Jesus está voltando. Será que quando Ele chegar ainda vai achar um crente nessa terra? Um servo, uma serva do Senhor, em que Jesus é de fato tudo para ele ou para ela? Existem muitas novas religiões surgindo no mundo agora. E fique atento, porque elas não têm nomes de religiões. Mas elas são. Não se submete ao que a Bíblia diz. A palavra está ensinando algo, mas eu tenho a minha verdade. Beleza? Continue na sua verdade. Mas quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Ele está falando dele mesmo. Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Irmãos, eu lido com tanta gente pelo WhatsApp. A gente tem tanto grupo nessa igreja, que eu sei que tem gente que fala assim, mais um grupo, mais um para eu não ler. Porque é assim. A gente entra neles para poder tentar usá-lo como uma ferramenta de facilidade de comunicação, mas o que é que acontece? Muitos vão olhar para aquilo ali e vão ter uma sensação de pertencimento, enquanto não estão fazendo nada. A gente está agora com a campanha de mães orando por 10 dias pelas mães e seus filhos. Aí tem um grupo. Aí às vezes eu olho lá, tem 30 pessoas no grupo. Aí quando você olha, quem é que de fato está? 5 ou 6. Mas os outros colocaram o nome, as outras, né? Colocaram o nome no grupo. Olha que o grupo, a gente sugeriu que pudesse ter oração 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Ou seja, em algum horário desses não é possível que você não tenha nenhum horário desse. Mas eu estou usando isso aqui só como um exemplo para você ver como é que as coisas são hoje. Eu sei disso porque eu ouço todos as referências de outros irmãos que tem grupos aqui na igreja. Por exemplo, Abraço Fraterno. Quanta gente tem nome no grupo do Abraço Fraterno e não responde? Quantas vezes a gente já teve que limpar, recriar, fazer outro grupo, tirar a gente, dar um bico, voltar de novo? Por quê? Porque as pessoas começam a ter uma sensação falsa de pertencimento porque o nome está dentro do grupo. É a mesma coisa de gente que acha que é parte da igreja de Cristo porque está com o nome no hall de membros da igreja. Está muito enganado, meu irmão. Faz parte a gente ter o nome no hall de membros da igreja, faz parte. Mas não é a base, não. A base é a gente viver a vida, é a gente se olhar aqui e saber, e aí, como é que foi sua semana? E aí, você está fazendo o que pelo reino de Deus? Quem foi que você trouxe nesse final de semana visitando a igreja porque você convidou? Quem foi que você pregou o evangelho? Semana passada eu perguntei aqui. E desafiei vocês a pregarem o evangelho essa semana. Quem fez o desafio? Quem foi e pregou o evangelho intencionalmente para mais alguém essa semana? Levanta a mão. Glória a Deus. Deus abençoe. Porque se trata disso. Você pode mandar uma mensagem no grupo da família? Pode. Mas você pode ir na casa da tua família. O teu corpo presente. Entendeu? Ah, você pode mandar um emoji, alguém botou lá. Olha aí por isso. Aí você pega e vai lá naquele emojizinho assim, ó. O emoji hipócrita do 600, velho. Sabe aquele com a mãozinha assim? A pessoa às vezes nem orou. Bota o emoji e fala assim, ó, está orado porque eu botei o emoji. Agora eu te pergunto, isso é oração? Não. Oração é você verbalizar. É você entrar na presença do Senhor, abrir aquele pedido ali e dizer assim, Senhor, eu quero interceder pela vida do meu irmão fulano, ou pela vida dessa pessoa aqui, ó, e verbalizar diante de Deus aquilo ali, com o seu coração. A pessoa vai
trocando o abraço pelo emoji do abraço. A gente vai trocando o riso pelo emoji do riso. A gente vai trocando a oração pelo emoji da oração. A gente está vivendo uma tecnocracia, onde as coisas tecnológicas estão respondendo por nós. Hoje tem robô para tudo. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui. Passa alguns slides aqui, só para não perder o que eu trouxe, só para vocês verem. Vamos lá. Mas não está, né, velho? Pode passar esse. A tecnologia pode melhorar a nossa conexão espiritual, irmãos. Por quê? Porque ela pode render tempo para nós. Sim ou não? Pode. Mas isso também vai levar ao quê? A distrações significativas. Por exemplo, a gente está aqui no culto. Eu duvido se não tem gente aí que não está prestando atenção em mais nada do que eu estou falando, porque está rolando feed aí. Porque chegou alguma notificação. Porque chegou alguma coisa no seu zap aí, do seu Instagram, de alguma rede social que você tem. Alguma coisa que você está no TikTok, sei lá o quê. E aí você se desconecta da realidade para entrar de novo num mundo que não te pertence. Aí o ser humano acha que a mente dele vai ser, e as emoções dele vão ser capazes disso. De lidar com tanta informação de coisas que não fazem parte do universo imediato dela. A gente acha que a mente da gente vai ficar assim, ó. Só que o que acontece? Fica ansioso, preocupado, com dificuldade de dormir, fica cheio de coisa na cabeça, com pensamento acelerado. Por quê? Porque você está trazendo para a tua realidade interior muita informação que você não teria. E tua mente tem um limite. E Jesus chamou a gente para viver isso aqui, agora. Você pensa que Jesus, quando estava lá, aonde ele estava, Belém, ali naquela região, você pensa que Jesus não tinha uma noção espiritual de tudo que estava acontecendo no mundo inteiro naquele momento? Ele tinha, irmãos, porque ele tinha acesso ao Pai. Mas ele sabia que não adiantava nada ele se projetar emocionalmente para nada disso, porque ele tinha coisas ali da realidade dele que ele precisava fazer. E ele deu sua vida em favor daqueles que estavam ali perto dele. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Aí a pessoa sempre acha que a melhor vida é a vida que ela não tem. É uma vida mais excelente, melhor, a casa melhor é a que ela não tem, o carro melhor é o que ele não tem, é o que ela não tem, o marido melhor é o que ela não tem, a esposa melhor é o que ele não tem, os filhos melhores é o que ele não tem, que ela não tem. São aqueles que são projetados como uma realidade, uma expectativa, e você traz isso para dentro de você e vai ignorando e se tornando impaciente, intolerante, desamoroso com quem está do seu lado. E aí você vai cobrando dessas pessoas isso. E se elas não te oferecerem isso, você está insatisfeito. Ou seja, é um bebê chorão que vive só envolto nas suas próprias demandas, nos seus próprios ventres, vivendo a seu bel prazer. Na Bíblia também fala de muitos acontecimentos desse. Eu poderia trazer rapidinho alguns exemplos aqui, eu não vou, como é que eu posso dizer, explicar cada um. Mas só falar para vocês. Quando Davi foi enfrentar Golias, existia uma tecnologia especial na armadura de Saul. Não existia? Ofereceram para ele a armadura de Saul. Não ofereceram? Ele aceitou? Não. Nem sempre aquilo que parece mais tecnológico, excelente, é o que Deus vai usar na tua vida. Deus vai usar o que Ele tem na tua vida. A ferramenta e as coisas que Ele desenvolveu em você. Confie nisso. Ah, porque eu não tenho isso.
Não, tudo que você precisa para a sua vida e viver piedosamente, servir ao Senhor, Deus já te entregou e te confiou hoje. Seja grato e trabalhe, porque Deus vai te abençoar. Não fique achando que você está devagar, menor, pior do que ninguém, não. Tudo, Deus tem tudo para você. Você vai começar hoje, está aqui hoje, vai começar amanhã. Tudo Deus tem para você amanhã. Tudo que você necessita para viver, para ter a tua vida com Deus, para poder prosperar no teu caminho, tudo Deus tem sobre a tua vida. E o que você não tem, Ele vai abrindo o caminho para que você possa adquirir. Deixa de ansiedade, deixa de ficar se cobrando por coisas. Tudo tem o seu tempo, basta cada dia o seu próprio mal. Você não vai precisar da armadura de Saul. As ferramentas que Deus tem na tua vida vão te fazer vencer. Aleluia. Tem também na Bíblia o exemplo de Acais, eu poderia ter falado um pouco mais dele. Acais foi diferente. Ele era um rei de Judá. Mas ele queria um altar pagão. E ele fez uma cópia, ele viu um altar muito bonito em um lugar, e ele disse, eu vou fazer igualzinho. E aquilo desagradou, porque não adianta copiar uma estrutura sem buscar a direção de Deus. Igual um irmão que estava na igreja, aí tinha um irmão aqui do lado da pessoa, eita, no fogo, recebendo de Deus e glorificando. Aí a pessoa do lado da outra olhava, falou assim, rapaz, ô irmão, só um instante, chega um pouquinho para lá aí. Deixa eu ficar aqui no teu lugar para ver se é o buraco aqui no céu, aqui nesse lugar específico. Não se trata da estrutura, irmãos. Se trata do coração e da entrega. A autenticidade no culto pode ser o quê? Deixa eu ver aqui que não está dando para enxergar nesse projetor. Comprometida. A autenticidade do culto pode ser? Desculpa por não ser tão profissional. Caim e Abel. Tantos e tantos outros que a gente pode citar na Bíblia. Naamã. Naamã. Tantos rios melhores tem da minha terra para eu mergulhar e ficar livre dessa lepra que me cobre. E o Senhor me manda mergulhar exatamente no Jordão. Aquele rio podre. Não importa, meu irmão. É o rio que Deus quis. Amém ou não? É esse rio que vale. É esse rio que tem valor para Deus. É aquele lugar que está na vontade de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos hoje abrir o nosso coração para isso. Pode passar, irmã. Vamos ver isso aí. Os desafios que enfrentamos, os riscos são substanciais quando a tecnologia ofusca a fé, levando à desconexão da espiritualidade genuína e à dependência de soluções artificiais. Nem tudo é artificial, irmãos. A vida verdadeira, ela é real. Ela está presente para cada um de nós. Olha só mais algumas coisas interessantes. Tem integração e não isolamento. Abraçar a colaboração e a comunidade é vital para um futuro melhor juntos. Passa. Pode passar. Aqui. Olha como é que a coisa veio para dentro das igrejas, como é que está sendo hoje. Só para vocês verem. Primeiro, a gente vai ver uma ascensão das mídias sociais. Isso já é antigo. A gente tem isso, Orkut. Quem é do Orkut aí, pessoal? Orkut, MSN. Vem desde lá de trás. Já começa a ter essa coisa, né, das redes. Aí você vai ter também os serviços de transmissão de culto ao vivo, que é antigo também. Então, por exemplo, hoje não, porque a gente teve um problema na internet aqui. Mas, geralmente, quando está tendo culto aqui, a gente tem a transmissão do culto. Sabe qual é o problema disso? Muitas vezes a pessoa poderia estar aqui e ela passa a se conectar só digitalmente. Ou então seguir gurus nas redes sociais, gurus espirituais.
Isso não é culto, isso não é discipulado, não é assim que Deus quer que a gente viva. Isso pode agregar alguma coisa? Pode, mas não pode ser tua base. Diga, isso pode me agregar, mas não pode ser a minha base. É bom porque quando você faz uma transmissão dessa, coloca na rede social, você alcança um público maior, você alcança pessoas que não tinham sido alcançadas. Sim ou não? Mas você também gera um efeito colateral de as pessoas se acomodarem àquilo e acharem que estão alimentadas, congregando, porque participaram de um culto online. É por isso que é importante a gente se reunir, estar junto, marcar para estar junto, ler a Bíblia, pegar um estudo, ler, estudar a palavra, ler um texto bíblico, dentro de casa, chamar mais uns amigos, mais uns irmãos, fazer isso, conectar fisicamente é importante. Agora a gente vai ver também a questão da realidade virtual. São elementos que você vai colocando no teu corpo. Hoje o que está mais em alta ainda são o quê? Os óculos. Onde você mergulha naquele mundo de convivência e você vê as outras pessoas digitais ali dentro do mesmo ambiente digital que você está. Isso já existe, já existem igrejas que investem nesse campo missionário também, porque também é um campo missionário. Não vejo problema. Mas temos que entender que aquilo lá não é a base. Precisa ir dali para além. O que mais? Vamos passar. Temos os chatbots. Vocês sabem o que são chatbots? São aquelas... Quando você já viu alguns grupos de WhatsApp que quando você manda a mensagem já te responde? Ali é um chatbot. Ali já existem mensagens pré-programadas ou inteligência artificial por trás daquilo para poder conversar com você como se fosse uma pessoa que está lá. Isso acontece hoje até por telefone. Hoje, a maioria das ligações que a gente conversa hoje já não são mais com pessoas, já são com robôs, inteligência artificial. Quantos entendem isso, pessoal? Está acontecendo. Sermões de inteligência artificial, onde você pode oferecer mensagens personalizadas para diversas congregações no mundo todo. Quem é do setor industrial, empresarial aí mais profundo, conhece o sistema SAP quando começou? Quem já lidou com o sistema SAP aí? E sabe o que é que eu estou falando? O que é o sistema SAP? É tornar o que está acontecendo aqui possível de comunicação com várias outras dimensões de organização que falam outros idiomas, que tem outra moeda, que tem outros tipos de medida geométrica, e ele já faz essa interface de comunicação, tornando a linguagem comum para todos. Quantos lembram da tecla SAP da TV, que antigamente tinha? Hoje em dia está tão avançado, praticamente todos os vídeos do YouTube agora você já tem tradução simultânea na sua língua. É um negócio, irmãos, está avançando numa velocidade extrema. E as coisas vão chegar num ponto, irmãos, que eu vou lhe dizer. Nós podemos ter um robô entrando e sentando aqui numa cadeira dessas. Se não já está aqui agora. Comunidades online. A gente tem o Aprisco Online, que é um grupo de WhatsApp, é uma sala no Zoom, que a gente desenvolve. Na época da pandemia foi muito forte, fortaleceu muita gente. Serve ao reino, mas tem que ter cuidado. Assistentes de oração. Você manda, qual é o seu pedido de oração? A inteligência te responde com a oração. Agora eu te pergunto, ali é alguém orando por você? Não! Pode passar. Fatores chaves para a adoção de uma bem-sucedida da tecnologia. Engajamento gera conexões significativas. Acessibilidade garante que todos possam participar. A construção de comunidade promove ambientes colaborativos. E o crescimento espiritual melhora o desenvolvimento pessoal. Ou seja, não é uma coisa substituindo outra, mas é uma coisa servindo a outra. Ou seja, é a tecnologia e o avanço servindo o reino. Com sabedoria, com graça, sem substituir aquilo que precisamos fazer. Não sejamos, irmãos, como Jeroboão, que fez 2 bezerros. E disse, gente, é muito mais tranquilo para vocês, mais conveniente e até mais excelente. Olha só esses 2 bezerrões, todos de ouro. Vocês podem adorar aqui mesmo, bem pertinho.
Ô, irmãos, quantas pessoas, eu lembro de Milena Demário, que muitas vezes viram, inclusive vamos orar por Milena, está numa campanha, está passando por uma enfermidade, está numa campanha, vai precisar levantar uma grana. Se vocês puderem, ajudem, compartilhem, ajudem também financeiramente quem puder, para que ela possa conseguir a grana para fazer essa cirurgia logo, o mais rápido possível. Mas quantas vezes a gente viu aqui Milena Demário que moravam, sabe aonde? Amélia Rodrigues. Às vezes chegavam primeiro do que todo mundo, não via mau gosto, má vontade para nada. Tem irmãos aqui que moram, irmãos, longe daqui e vêm para cá congregar. Por quê? Porque foi aqui que o Senhor tem um chamado. Foi aqui que o Senhor chamou. Ah, mas eu poderia adorar a Deus em qualquer lugar? Não, não podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Entre aspas, entenda o que eu estou falando. A gente pode, de fato, adorar a Deus em qualquer lugar. Mas estou dizendo assim, congregar, servir. Deus tem aquilo que Ele quer para nós. E a gente não deve simplesmente tomar decisões impulsivas, sem consultar a Deus, sem pedir aprovação a Deus, porque nos é mais conveniente, porque não vai ser funcional para nós. O melhor lugar é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. As melhores pessoas são as pessoas que Deus coloca na nossa vida e no nosso caminho. A melhor realidade é essa realidade, às vezes, que a gente reclama tanto, mas é o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. E a gente precisa aprender a ser feliz. Não com essas coisas, mas feliz nele que nos dá essa possibilidade de viver. Estamos aqui domingo, adorando a Deus, ouvindo uma palavra que nos desafia, ouvindo o chamado a amarmos, a evitarmos os bebês reborn e tudo reborn que está surgindo para poder substituir aquilo que requer vida real, entrega real de cada um de nós. De sabermos usar as ferramentas que a tecnologia nos traz, sem desconectar o nosso coração de Deus e do nosso próximo. Sem substituir aquilo que é nossa responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E deixa eu dizer para você que talvez está aqui hoje. Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio em carne, Ele viveu a nossa realidade, Ele pisou os pés aqui, Ele sofreu o que sofremos, Ele sabe o que a gente passa, Ele se compadece de nós, e Ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter salvação. Porque um dia tudo que é isso aqui que você está vendo, isso aqui vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Há uma eternidade preparada para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele projetou holograficamente a imagem do seu Filho neste mundo, para que todo aquele que, usando o seu tablet, vê a imagem holográfica projetada. É isso que está escrito? Desculpa, essa é uma Bíblia reborn. É uma Bíblia reborn. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero orar por nós. Fique de pé onde você está, por favor. Baixe um pouco a sua cabeça e vamos orar. Eu vou te dar 1 minuto para você refletir, para você pensar aí, conversar. Começar a tua conversa aí com Deus agora. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Converse você agora com o Pai, Ele está te ouvindo. Fala assim, Pai, eu ouvi tua mensagem, tua palavra, e ela falou comigo nesses sentidos aqui. Comece a falar com Ele.
Pai, quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu que alguém escrevesse sobre a história de Jeroboão e o que ele fez, para que a gente pudesse, hoje, tantos e tantos anos depois, fazer uma aplicação dessa palavra sobre comportamentos similares que a gente às vezes também tem na nossa vida, quando a gente terceiriza, substitui aquilo que é o nosso coração, o nosso amor, nossa vida por algo, por alguém, por coisas, em prol de uma produtividade, em prol de um avanço, em prol de uma melhoria, de uma excelência, e muitas vezes em prol de uma comodidade ou de uma conveniência. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Porque sabemos que o Senhor não é assim. Que o Senhor é um Deus real, presente, que o Senhor é um Deus que faz parte. O Senhor é um Deus que enviou o teu Filho Jesus Cristo em carne para morrer na cruz, revelando esse amor que o Senhor tem por nós. O Senhor é um Deus que, ao nos salvar, vem com teu Espírito habitar dentro de nós. Quem somos nós, Senhor? Mas o Senhor fez isso, o Senhor fez assim o Senhor quis, e nós somos honrados e felizes por sermos a habitação do teu Espírito. E é o teu Espírito em nós quem nos mostra a direção, quem nos aperfeiçoa, quem nos transforma, quem nos faz cada dia sermos conforme a imagem do teu Filho Jesus, conforme aquilo que Jesus é, o caráter dele, porque de nós mesmos não teríamos nunca como conseguir isso. Porque tu és de fato excelente. Tu és de fato maravilhoso. Tu és de fato glorioso. Tu és de fato bom. Tu és de fato longânimo. Tua misericórdia dura para sempre. O teu amor dura para sempre. E nós somos os teus filhos. Então que o teu Espírito reproduza em nós o teu caráter. Que o teu Espírito nos ajude. Nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas distrações, confessamos as nossas compensações, confessamos as nossas substituições, confessamos, Senhor, as nossas terceirizações de responsabilidades. Nos ajuda a voltar para nós, voltar para a nossa realidade, voltar para a vida que o Senhor preparou. Não nos deixe ser roubados, como Roboão, como Jeroboão, mas nos permita, Senhor, viver a verdadeira vida que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem sido misericordioso. Então, seja conosco, nos abençoe. Que essa semana a gente já comece nesse gás, nessa dimensão de voltar para o que é real. Que a gente não fuja da nossa realidade, mas que a gente esteja de cara para ela, no teu Espírito, no poder do teu Espírito, na unção do teu Espírito, e podermos viver para expressar o teu amor, Senhor, na nossa realidade, que sejamos canais do Senhor e do teu amor nas nossas realidades. Se há alguém aqui com ódio, amargura, ou coisas que estão puxando para trás a vida, se tem alguém, Pai, que está aqui agora ansioso pelo dia de amanhã, Senhor, ministra ao coração, traz. Como o Senhor disse, não esteja ansioso pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã cuidará de si mesmo. O que temos agora? Eu vou terminar essa oração, vou fazer um apelo, vamos ter um louvor, vai ter oferta aqui. Tudo isso é o nosso agora, se o Senhor assim permitir, porque vai que eu tenho um estribucho aqui, caio duro aqui agora. Nem isso se tem. Mas, com a tua permissão, é o que temos aqui agora. Então vamos fazer do nosso melhor, Senhor. Vamos entregar o nosso melhor. É saber olhar para cada irmão desse aqui, saber que cada um desses é uma vida. E que o que a gente vê aqui não é uma cena, simplesmente uma imagem. Não são seres humanos que estão também aqui entregando o seu louvor, sua adoração ao Senhor, que também estão procurando fazer aquilo que lhes cabe e que se sentem devedores a Ti, como gratidão pela vida que o Senhor tem dado. Assim também nós. Não vale a pena perder o nosso tempo com tantas coisas que não vão adiantar e não vão trazer nada. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.
Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Cristo?